Oi, eu sou o Thales Carizio e aqui no canal vamos sempre estar estudando a Palavra de Deus. E o tema de hoje é a corrupção da humanidade. Está em Gênesis 6, mas eu vou ler apenas 3 versículos, o versículo 5 até o 8. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por estarmos aqui reunidos para aprender da Tua Palavra, Senhor. Abra o nosso ouvido e o nosso coração, que o seu Espírito Santo possa falar conosco nesse momento. É o que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 8. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vamos falar um pouco sobre essa passagem. Então, o que a gente pode ver é que Deus ficou muito triste com tudo que o homem estava fazendo, né? As coisas ruins, briga, um maltratando o outro, idolatrando, né? Criando falsas ideias, né? E fazendo tudo que não agrada a Deus. E o que é que não agrada a Deus? É o pecado, entendeu? O que afasta a gente de Deus é o pecado, né? E a gente consegue perceber que o pecado, né, tem as peculiaridades, né? Mostra, são algumas coisas e não é difícil de saber, né? Por quê? Né? A gente fica assim, eu não queria ter feito isso, mas aquela vontade dentro do meu coração falou mais alto. E depois a gente se arrepende. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles desejos que vêm lá do fundo, assim, sabe aqueles desejos que vêm do fundo do coração? Entendeu? Passou uma pessoa, você que é casado, você que é casada, passou uma pessoa na rua, você, nossa, né? É muito diferente da minha esposa, e traz aquele desejo, sabe? Muito diferente do meu esposo, do meu marido, vem aquele desejo dentro do coração. Mas tá errado, né? Ou quando a gente fala uma mentira, nem que for pequenininha, né? Hoje é difícil a gente ver um telefone fixo dentro de casa, mas quantas vezes a gente já não viu alguém ligava, poderia falar com o Thales? Aí eu vinha e falava, fala que eu não tô não. Entendeu? São essas pequenas coisinhas que vão nos afastando da presença de Deus, né? E como a gente já aprendeu, Deus criou a gente para quê? Para ter uma relação íntima com Ele, de adoração, de obediência, tá certo? E a gente vai aprender, né? Quais são as obras, né? Quais são os pecados, aquilo que mais se faz, que com toda certeza naquela época, né, que está relatado aqui no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, né? A gente fala que é a obra da carne. E a gente encontra a obra da carne lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21. Tá certo? Eu vou ler em duas versões. Na NVI, que é a Bíblia, que é onde eu leio os textos, né? A gente faz o nosso estudo, tá certo? E na linguagem, na versão da linguagem de hoje. Então vamos ler. Gálatas 5, a partir do 19 até o 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tá certo? E o apóstolo Paulo termina, né? E eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é na NVI. Vamos ver na linguagem de hoje para ver se facilita um pouco mais? Ó, né? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, tá? Da nossa natureza, aquilo que a gente faz. São a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas. Tá certo? Aqui, quando Paulo escreve, isso foi feito na época, né, que Roma dominava, né, o mundo. Né? E quantas vezes a gente já não viu uma série, um filme com essas coisas acontecendo? Então, eu imagino, e hoje muitas das coisas estão acontecendo, que a gente consegue ver que está escrito aqui. Entendeu? Não é difícil a gente fazer a obra da carne. É prazeroso. Se não fosse, a gente não fazia. Tá certo? A gente não fazia. Né? Mas olha o que fala em Romanos, capítulo 7, versículo 19 e 20. Romanos, capítulo 7, 19 e 20. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Tá certo? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, mesmo a gente sabendo o que é bom, o que a gente tem que fazer, muitas das vezes a gente não faz. Mas por que a gente não faz? É porque a gente é ruim? Não. Quer dizer, sim, porque nós somos ruins por natureza. Dentro do nosso coração já tem a maldade, entendeu? Quantas vezes a gente, né, passa alguém na frente da gente no trânsito, a gente sai buzinando e já quer falar um monte de palavrão, entendeu? A gente fala mentira para o outro para se esquivar de alguma coisa errada, entendeu? A gente despreza o outro, né? A gente machuca as pessoas que estão próximas a nós, até quem está longe. Mas por quê? Egoísmo próprio. Ah, eu acho que está certo e acabou, não quero conversar com ninguém. Ah, eu fiz mesmo e dane-se, não quero saber o que o outro está pensando. É o que eu acho, ponto final. Né? Quantas vezes a gente faz briga um com o outro? E isso acontece hoje, mas aconteceu há muitos mil anos atrás. Tá certo? E Deus, aquilo que quebra, machucou profundamente o coração de Deus. Profundamente. Tanto que ele se arrependeu de ter criado o ser humano. E destruiu. Né? E destruiu toda a humanidade. Mas depois ele falou, né? Prometeu, fez uma aliança e nunca mais ia destruir. Até que ele mandou o filho dele, né? Jesus Cristo, para nos salvar. Tá certo? E vai uma novidade, tá? A partir do mês que vem, que é amanhã, a gente vai aprender sobre Jesus Cristo. Hoje, a gente só não está tão perdido por causa do Espírito Santo e pelo que Jesus fez por nós na cruz. Tá certo? Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a estudar quem é Jesus Cristo. Tá certo? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.